Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje nós trouxemos um assunto muito curioso sobre adolescência. Muita gente usa aquele termo ainda, né? Adolescência ou aborrecência? O que isso quer dizer? Então, nós podemos, nesse podcast, bater esse papo gostoso e ajudar você que é adolescente e você que é pai, mãe ou responsável por algum adolescente. Então, nós vamos trazer aqui um conteúdo muito interessante sobre o que acontece nessa fase e como você pode lidar com isso de uma maneira saudável. E para bater esse papo comigo, eu trouxe aqui algumas psicólogas que atendem adolescente, que já têm essa expertise, essa experiência também de treinamento, orientação parental, né, para ajudar você, pai, para ajudar você, mãe. Então, hoje está comigo aqui a Ananísia Leal. Né, Ananísia, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, do que você faz hoje como psicóloga, tá? Eu quero, de primeira mão, agradecer por esse momento, né? E meu nome é Ananísia Leal, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo comportamental, trabalho com a terapia do esquema, estou graduando em neuropsicologia. E, assim, eu sinto muito honrada por essa profissão tão linda, né? Acolhedora, uma profissão que ela tem um olhar mais acolhedor. Então, assim, eu sou apaixonada com a profissão e agradeço de antemão já por esse momento. Isso aí. Além da Ananísia, eu trouxe também aqui hoje conosco a Naisla Milena. Naisla também é psicóloga. Fala um pouquinho aí, Naisla, de você, do que você faz hoje. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Cleide. Hoje eu atendo adolescentes e adultos, principalmente na demanda de ansiedade, e também estou fazendo a orientação parental, além de trabalhar também com palestras e treinamentos para o público em geral, aqueles que tiverem interesse. E hoje a gente veio falar sobre esse assunto tão interessante que é a adolescência e que muitos, igual você diz, trata como uma aborrecência e tem muito esse tabu, essa questão como trabalhar, o que fazer com os adolescentes. E hoje a gente espera dar uma luz aí aos pais, às pessoas que precisam de ajuda para lidar com essa fase. Muito bem-vinda, Naisla. E eu tenho aqui ao meu lado também a Marta Verônica. Marta também é psicóloga, né, e traz uma grande bagagem aí nesse aspecto da adolescência. Fique à vontade, Marta, para você se apresentar. Obrigada pelo convite, Cleide. Meu nome é Marta Verônica. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu sou formada, tenho pós-graduação em neuropsicologia, terapia cognitiva comportamental. O público-alvo que eu tenho, meu nicho, é adolescente e adulto, mas eu falo que eu tenho um carinho especial pelos adolescentes, porque nessa dificuldade que os pais, né, todos nós encontramos, às vezes, cuidadores, que a gente vai descobrindo que existe um ser ali, que ele está saindo de uma infância e está entrando num universo que ele não conhece. E aqui, nesse bate-papo de hoje, nesse podcast, a gente vai poder estar ajudando os pais, adolescentes, a se entender melhor e fortalecer esse vínculo, né? E falar igual a Ananísia, pegar a fala dela. Eu amo ser psicóloga. Eu adoro meus adolescentes. E eu vou na vibe deles, entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem uma conexão boa. É ótimo entrar no mundinho deles e... Com certeza. Que legal, gente. Então, vamos lá, vamos trazer aí um pouco de informação para o nosso público sobre essa questão, assim, do que é a adolescência, né? Inclusive, né, uma curiosidade aí para você que está conosco, que a adolescência ela é cultural, né? Depende de cada país. Tem países que não existe essa fase do desenvolvimento que é a adolescência. Então, a gente poderia trazer aí um pouquinho do que é a adolescência, como que a gente caracteriza isso daí? Vamos lá, meninas? Quem quer falar primeiro? Então, nós podemos pensar que a fase do adolescente é uma fase
de perdas, né? Eu falo sempre assim, ele sempre tenta encontrar aquilo que ele acha que está perdido, né? E, a princípio, essa fase já começa ali na hora que ele perde a infância. Né? A infância para o adolescente, muitas das vezes os pais nem entendem por que é que meu filho está assim ou desse jeito ou do outro, mas às vezes, muitas questões emocionais por perda da infância. Na verdade, o adolescente ele vive um misto de emoções, né? E muitas questões hormonais, do desenvolvimento mesmo. Então, assim, é um misto de emoções que ele vive. Ele tem que lidar ali com a perda e tentar se descobrir Se descobrir, exatamente. Quando os pais têm assim, uma certa consciência ou uma facilidade de compreensão que ele talvez não dê conta sozinho, e ele leva até o profissional, né, que somos nós, né, as psicólogas, para que a gente venha ajudá-lo nessa compreensão, nessa mudança dessa fase, como que ele pode lidar com esse misto de emoções, nesse turbilhão de pensamentos que está passando ali na cabeça dele. Então, isso é a fase do adolescente. Pode falar. Eu queria complementar o que você fala, Nanice, que é importante a gente perceber também que é a pré-adolescência antes da adolescência, né? Sim. Então, é aquela fase que a gente chama muito do luto da infância para entrar na pré-adolescência. E, hoje em dia, os estudos trazem para a gente que tem assim, algumas faixas etárias. Tem adolescente que ele vai viver na adolescência até os 23 anos, 24 anos. Depende da cultura, da família, né, dos valores, do que foi apresentado para ele ali e de alguns países, igual a Cleide traz muito bem sobre isso aí. Então, o que a gente precisa informar é o seguinte, que quando a gente perde alguma coisa, a gente entra em sofrimento. Então, ele perdeu que ele não é mais criança. E aí existe já uma cobrança da família, da sociedade, dele mesmo. Você não pode fazer isso que você é uma mocinha, você não pode fazer isso que você é um rapazinho. E a gente precisa entender qual que está a cognição dele, o desenvolvimento dele sobre aquilo. E, para atuar nessa conexão, o pai tem que estar atento ao comportamento que ele vai modificando ali, aquelas coisas que eles não gostavam de fazer, não gostam mais. Né, Cleide? Gente, eu, como mãe de adolescente, o meu filho está entrando, né? Está com 13 anos, então, passando por essa transição. O Vitor sempre foi um menino muito dócil, muito obediente, muito ligado a mim, assim, muito perspicaz também nessas questões emocionais, né? Que desde pequenininho ele vai para pós comigo, de neuro, de TCC, de tudo. E, então, assim, ele tem uma autoconsciência muito boa, um autoconhecimento muito bom, uma autogestão boa, mas eu percebi, né, que desde os 11, finalzinho dos 11 para os 12, ele foi começando a ter algumas mudanças, né? E agora, aos 13, né, eu já tenho entrado em alguns atritos com ele, né? Ora está tudo bem, ora ele muda completamente comigo. E aí, outro dia, eu até recebi um videozinho falando que a mãe também passa pelo luto na adolescência. Perdeu o seu bebê. Perde a criança, perde também aquele afeto, assim, no sentido porque eles não sabem mais lidar, né? E em alguns momentos para eles, igual, por exemplo, outro dia eu estava na igreja, coloquei a mão assim no ombro dele e fez assim, né? Tipo. Nessa fase costuma afastar, né? Criar aquele receio, eu não posso, não sou mais o bebê da mamãe, então eu tenho que ficar mais longe, não quero esse afeto. Sou um público, rapazinho, principalmente. Né? Exatamente. O meu irmão, por exemplo, que é o caçula lá de casa, então eu já estava mais, né, mocinha quando ele ficou adolescente. Eu lembro direitinho que ele parou de ir à igreja no horário. Primeiro, ele parou de ir no horário que a minha mãe ia, que a gente ia. A gente ia num horário e ele arrumava sempre uma desculpa para ele ir em outro.
Depois ele mudou de igreja, assim, Para não ir junto mais. passou a frequentar uma comunidade de outro bairro, porque ele não queria ir no mesmo lugar que a mãe e as irmãs, né, que eram 3 irmãs, frequentavam. Ele não queria ser o irmão da Cleide, da Flávia ou da Patrícia, ele queria ser o Fábio. Então, ele mudou até de comunidade para não estar no mesmo lugar que a gente. Então, assim, são coisas, né, que às vezes a gente não entende, mas que são passageiras, né, são transitórias. E o importante falar, igual a Marta citou, que a fase da adolescência, às vezes, a gente fica até em dúvida de qual idade exatamente começa ali a pré-adolescência e a adolescência. Muitos estudos trazem que a pré-adolescência seria ali dos 10 aos 13 anos, e aí, a partir dos 13, entraria na adolescência em si, e seria até os 20 ou 21, se não me engano. A fase da adolescência é muito ampla, muito maior do que a gente hoje traz a maioridade. Hoje é 18 anos no Brasil, mas a gente percebe que, muitas vezes, com 18 anos, a pessoa ainda não se desenvolveu completamente, não está completamente preparado e tem que ir em frente ao desafio de oportunidade de mercado de trabalho, tem que fazer uma escolha para o futuro. E isso, em si, traz muitos desafios lidados justamente com essa questão da escolha, da decisão. Os adolescentes ficam muito perdidos nessa fase ali do ensino médio, já começa uma pressão enorme referente a essa escolha profissional e tudo que vem com isso. E a própria aceitação também Sim. do ser dele, né? É um corpo que está transformando, é uma cabeça, é um cabelo, né? A própria mudança corporal. Então, ele tem que aceitar isso tudo para depois entrar em outro grupo para ser aceito. A gente percebe muito sobre isso também. Eu preciso me adaptar de alguma maneira para ser aceito. Então, eu não sou mais o filhinho da mamãe, eu já passei por essa fase que o João Vitor já vai fazer 25 anos, né? Glória a Deus. Então, mas a gente precisa entender que eles têm esse sofrimento interno, né, de aceitação e de estar em ciclos de aceitação. Então, esse que é o momento da gente aprender a perceber nesse processo de adolescência que, se a sua fase de adolescência foi mais tranquila, como a da gente deve ter sido, hoje em dia não é tão assim. Porque, igual a Naisla mesmo falou, né? A Cleide também trouxe do filho dela, tem muita cobrança externa, né? Então, eles precisam estar ali atentos o tempo todo. Então, a gente precisa verificar o que está esse comportamento diferente. O que dentro de casa a gente pode estar observando nesse meu filho, que não é mais uma criança, ele está adolescente. Então, quais os comportamentos que a gente pode trazer para o pessoal aqui para a gente estar observando sobre isso aí? Pode falar, Nanísia. Joga a bola para você, né? Vou jogar a bola para você. Então, mas um dos comportamentos que nós precisamos ficar atentos, né? E é muito confundido, é questão de se isolar, né? Muitas das vezes ele tem essa questão de temperamental, de ser mais introspectivo, né? E, muitas das vezes, os pais confundem um pouco de achar que o filho está com depressão, que o filho está sofrendo pela adolescência porque ele está no quarto. E, muitas das vezes, quando vem para a gente vai fazer a avaliação e ele fala, eu gosto, ou então a gente vai testar mesmo o temperamento. Então, a gente descobre ali que ele tem um temperamento mais introspectivo. Mas, por outro lado, os pais têm que tendem a ficarem atentos mesmo, por quê? Porque hoje os meninos são da geração da tela, né? Vamos pensar nisso. Então, se ele sente que o corpo dele está sendo mudado, que a voz está mudando, e que, de repente, as redes sociais mostram ali a perfeição em pessoa, né? O adolescente feliz, o adolescente com namorada, o adolescente feliz todo malhado, e ele começa a fazer essa comparação, então, provavelmente, ele vai se sentir diminuído em relação à sua imagem corporal ou à sua voz,
não sei, né? Ele vai fazer essa comparação. E não só a questão da comparação, mas também a questão de se sentir aceito, né? Quando se traz a questão da rede social, a quantidade de pessoas que querem ter ali a curtida, ter mais amigos, ter mais seguidores, e aí traz essa questão do sentir aceito, sentir pertencente a um grupo, igual a Marta trouxe. E essa questão dos grupos é muito importante na adolescência, porque é a fase que a gente realmente cai ali no grupo, e o grupo vai dizer muito do comportamento do adolescente, seja um grupo que vai ser mais introspectivo ou um grupo que vai trazer também malefícios para o adolescente, que tem as más companhias, né, que já diria as nossas mães. O que eu acho importante também que a gente tem que pontuar aqui é que eu trago muito assim, eu atendo tipo assim, 2 adolescentes que são irmãos. Então, os pais comparam esses filhos, né? Mas a gente tem que perceber que os filhos não são iguais. Eles são personalidades diferentes, eles têm comportamentos diferentes, pensamentos diferentes. Tem um que é mais introspectivo, outro que é mais divertido. E ele precisa identificar aquele adolescente da maneira que ele é mesmo, né? Não forçar demais uma coisa que não pode ser disfuncional, e não ficar na comparação, porque dentro de casa mesmo existe uma frustração. Existe uma cobrança da gente que é pai e mãe, que a gente é muito ansioso quanto a isso, o desenvolvimento deles, e a comparação que um faz mais coisas que o outro não faz, um tem mais amigo. Então, isso também é um ponto da gente ficar atento que os filhos não são iguais. E é interessante, Marta, porque os pais, eles têm uma mentalidade, às vezes, e não é errado pensar assim, porque ninguém não tem um manual para se criar um filho, Exatamente, né? Não também. tem um manual e tudo. Mas os pais, eles tendem a pensar assim, eu sou o melhor amigo do meu filho, então ele precisa contar para mim todas as coisas. E hoje é muito bom que os pais fiquem atentos, que eles precisam ter essa convivência social, ter essa relação com o outro, né? A Nájila, né? Nájila, ela falou sobre os grupos, né? E nós chamamos isso os grupos de pares, aqueles a quem o adolescente vai identificar, né? Então, os pais têm que ter esse manejo para que ele possa desbravar, né, outros ambientes sociais, onde ele possa ter um amigo mesmo, onde ele possa falar. Porque o pai e mãe, eu falo sempre com os pais, olha, nós não somos amigos. Vai chegar um momento que o seu filho não vai contar certas coisas para você. Para o amigo, ele vai contar. Com certeza. Né? Então, vai chegar um momento, nós somos aquela pessoa, aquele cuidador, aquele que acolhe com amor, que tem um vínculo forte com o filho. Mas amigos nós não somos, né? Nós temos que entender esse lugar, essa né? hierarquia, né? Onde nós devemos estar, que é o nosso lugar de pais. Sim, temos que ter amizade com o filho, temos, mas nós não somos o amigo. Né? É verdade. E aceitar esse processo que a gente fala de desligamento, né? Um pouco deixar o filho fazer a sua escolha de uma atividade física, a escolha de um lugar que ele vai passear, até a própria tipo assim, escola que ele vai estudar. Às vezes ele não está legal naquela escola ali. Então, o pai precisa conhecer o seu filho, que não vem com manual, igual você falou, mas o comportamento muda. Então, se o comportamento muda, a gente começa a ter o quê? O start. Espera aí, está começando algo diferente. Então, eu preciso evoluir nesse processo aqui. Né? Então, ele mesmo consegue, os pais, né, os cuidadores, quem está mais próximo está observando. Vai na escola, conversa, leva o filho para escolher um esporte que ele queira fazer, não aquilo que você queira que ele faça. Dá liberdade de escolha, que ele vai conseguir entrar nesse ciclo novo, que é uma nova experiência de vida para ele. É importante, né, essa questão da escolha. E, às vezes, a gente vê, né, muitos sofrendo, como a Nájila falou, com essa pressão, porque os pais, muitas vezes, projetam no filho aquilo que eles gostariam de ter feito, de ter sido, de ter estudado,
para que o filho realize aquele sonho, né? E a gente ouve muito essa máxima, né? Tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Exatamente. Então, será que o que você não teve realmente é uma necessidade para esse filho? Então, acho que essa deve ser a pergunta. Ainda dentro dessa questão de dar tudo, esse dar tudo, muitas vezes, é o material. E o afeto, será que, né, nós, pais, estamos realmente priorizando isso? Então, acho que é uma reflexão, quando as meninas falam dessa observação, Marta falou, Ananise também, de observar o filho, de ver o comportamento. Existem coisas que são naturais da adolescência, que vão ser transitórias, mas isso pode se acentuar e se tornar patológico também. Aí eu gosto de trazer o meu exemplo lá do FIDIC, né? Muita gente fala assim, mas como que eu vou saber se o isolamento é normal ou é patológico? Exatamente. Né? Como que eu vou saber se essa rebeldia aí do adolescente, né, é natural ou é patológico? Se esse romper com os pais é natural ou é patológico? Então, a gente precisa analisar, né, a frequência disso, a intensidade, a duração, o impacto que isso está causando para esse adolescente, para a família, e até mesmo o contexto que isso está acontecendo. Então, acho que é por aí. Exatamente. O que a gente percebe também que o pai, né, às vezes, tipo assim, deixar o adolescente mais na dele, tudo, ele acha que ele pode estar ajudando. E, às vezes, ele precisa entender que nós precisamos falar das nossas emoções para os nossos filhos, adolescentes, para eles saberem que eles têm o direito de sentir isso também e o que ele vai fazer com essa emoção que ele está sentindo. Né? Porque nós somos seres humanos, então, como nós, adultos, sentimos tristezas, angústias, amor, felicidade, raiva, eles também vão sentir. E que eu percebo que existe uma falta, às vezes, de diálogo mesmo, por falta de tempo, que a gente fala que todo mundo está muito sobrecarregado, mas a gente precisa ter um tempo de qualidade e não de quantidade. Isso vai fazer com que eu tenha mais uma conexão com esse filho. Sim, que né? aí vem a questão da amizade, que muitas vezes o pai às vezes fala assim, eu quero ser amigo do meu filho, mas não tem esse tempo de qualidade, não se abre com o filho, não tem esse diálogo para que, de fato, tenha esse laço mais próximo com o filho e permita com que o filho tenha esse momento para se abrir com ele, mas também que o pai possa se abrir para mostrar que nem tudo é perfeito e que ele pode encontrar ali no pai esse acolhimento quando você estiver passando por um momento triste, por um momento desafiador, para ter ali, de fato, um apoio real do seu pai, da sua mãe, que vai estar essa proximidade mesmo dessa relação. E o que eu gosto de perguntar para os pais é o seguinte, eu me pergunto, né, também, como que foi a nossa adolescência? Eu ia falar essa pergunta, Porque eu era horrorosa, gente. Eu tenho que trazer uma foto para vocês Nossa. acreditar. Então, fala aí, Cleide. Porque é isso mesmo. Os pais, quando eles vêm, mas porque meu filho está aprontando, meu filho quer sair, meu filho quer namorar, meu filho quer beber, meu filho quer isso, quer Não aquilo. quer ir à missa. Não quer ir à igreja, ou está indo demais à igreja, né? Aí eu faço essa pergunta mesmo. E você? Volta no tempo aí, na sua adolescência, nessa idade, o que será que você estava fazendo? Né? Como será que você estava reagindo a tudo isso? Então, às vezes, a gente precisa de dar esse checkmate. Exatamente. Para que a pessoa, né, perceba assim, faz parte do desenvolvimento. Eu também vivi isso, eu também tive essas dificuldades. Né? Eu vejo lá agora, o Vitor já está assim, quando que ele sai do... Né, do limite dele, né, que ele está nervoso, quando eu proíbo alguma coisa, aí assim, eu já escuto uma porta batendo, eu já vejo um pé, e aí a gente leva aquele susto assim. Mas aí eu lembro, falei assim, eu fazia desse jeito também, né? Quando a minha mãe não deixava eu ir numa festa, não deixava eu comprar o que eu queria, não podia comprar, então eu fazia também isso. Então, assim, a gente perceber que a gente também viveu isso nos ajuda a compreender, né? E validar.
né? A Anarisa, que é aí terapeuta do esquema, vai saber, né, nos clarear um pouco sobre isso. Essa validação, né, que aquela emoção ela é válida para aquilo que ele está vivendo. Exatamente, porque geralmente quando nós construímos nossos esquemas, né, e geralmente é nesses 12 primeiros anos de vida, é quando os pais não validam, né, ou os cuidadores, não vou falar os pais, podem ser os cuidadores, quem cuidou dessa criança, né? Sim. Ela vai desenvolver um esquema, por quê? Porque ela não foi validada mesmo nas suas emoções. Você já viu aquele negócio do pai falar assim, cala a boca, menina, você está chorando à toa? Homem não chora. Homem não chora, né? Muitas das vezes ele está chorando porque ele tem motivos para chorar. E ele está expressando a emoção dele de tristeza, ou de raiva, ou até mesmo de alegria. Quantas vezes a gente chora de alegria, né? Então, assim, é nomear essa emoção, é validar essa emoção, é falar com esse filho, filho, eu sei que talvez você está chorando aqui por causa disso, mas depois a gente pode arrumar, pode, né, ou pode suprir essa necessidade de outra forma. Então, é isso que acontece. Então, vira um adulto não saudável, né, um adolescente não saudável, porque ele não sabe lidar com as próprias emoções, porque também ele não foi orientado, né? Nem com as frustrações também, né, Anísia? Exatamente, que quando começamos aqui, a Cleide falou sobre dar, né, dar coisas, né? Sim. Muitos pais acham que suprir as necessidades dos filhos é dar coisas, né? Eu vou dar tudo que meu filho precisa, tudo que eu não tive. E muitas das vezes nós aqui, né, cada um aqui tem uma experiência aí com os pais, nós sabemos que ter coisas não preenche aquilo que é de necessidade básica, que é afeto, que é carinho, né? Ter coisas é algo a mais, mas não é algo que vai suprir. Então, acaba desenvolvendo esquemas aí. E outra coisa, né, que a gente percebe muito nessa geração atual é o terceirizar, né, a educação, terceirizar os momentos com os filhos. E aí o pai coloca na melhor escola, no melhor esporte, na melhor psicóloga. Melhor curso de inglês. E coloca em todas as terapias possíveis para ele não ter que se haver com aquilo que é a paternidade e a maternidade. E isso tem, né, adoecido cada vez mais essa geração de adolescentes, de jovens que estão vindo por aí, de crianças. Outro dia eu escutei, né, um caso que me deu esse insight, assim, falei, gente, até isso os pais estão querendo jogar para outra pessoa a responsabilidade. Um pai ia tirar o filho da escola porque o filho estava andando com pessoas que ele não estava gostando. Ele ia transferir o filho de escola. Aí ele foi até a psicóloga e pediu para que a psicóloga escrevesse um laudo explicando por que ele estava tirando o filho da escola. Coitada da psicóloga. Para ele entregar para a escola. Aí a psicóloga, né, é minha mentorada, é minha supervisionanda, me procurou e falou, Cleide, aí ela me contou até depois já, porque ela não conseguiu falar comigo na hora, ela falou assim, Cleide, eu não fiz esse laudo, porque eu falei para ele, quem tem que explicar para a escola e pedir a transferência é você. Isso não tem a ver com tratamento. É o papel do cuidador lá, né? O cuidador. É o papel dele. Do responsável, né? responsável. O responsável por aquele adolescente, pré-adolescente, né? Não me lembro a idade aqui. Mas, enfim. E aí a gente percebe assim, né? Olha só, uma coisa que é do pai, porque eu, por exemplo, fui transferida de escola várias vezes. E todas as vezes que eu fui transferida, era minha mãe ou meu pai que ia lá na escola e falava que ia transferir, porque eles mudavam de cidade e precisavam da transferência. Enfim, seja qual for o motivo da transferência, quem é responsável pela criança ou pelo adolescente é que tem que comunicar essa escola, e não um terceiro. Exatamente. E essa falta de consciência do papel traz um prejuízo muito grande para o adolescente. Eu já tive uma paciente que um dia ela falou para mim assim, eu queria muito que você falasse para os meus pais para colocar regras dentro de casa.
eu fiquei assim, de 1 milhão é um caso, né? Que você vê que ele também tem uma necessidade de ter essa referência. Os cuidadores, os pais, eles são referências. Então, tem o seu papel. Então, qual que é o papel dele ali? É amar, acolher, mas também colocar as suas regras, né? Não com autoritarismo, com autoridade, mas sem autoritarismo, com amor. É esse o papel do pai, é conduzir, é orientar, né? É mostrar para essa criança que ele vai seguir, vai ter fases, e vai chegar nessa fase de adolescente, vai ter também seus problemas, vai validar as emoções dele, enquanto até mesmo na questão amorosa, né? Sim, sim. Muitos pais acham assim, nossa, meu filho está só tem 13, 14 anos, está sofrendo aí, querendo namorar. Eu sempre dou meu testemunho. Falo assim, gente, deixa eu explicar para vocês. Eu gostei do meu marido, eu tinha 11 anos de idade. 11? Eu não namorei com 11 anos. Eu fui namorar com 15, mas eu gostei dele com 11. Então, tem que validar essa emoção. Pensa que uma criança, quando falar para você, pai, para você, mãe, eu estou amando, você fala mais um pouco sobre isso comigo, Exatamente. filho. Me explica como é isso. O que né? você sente? Como que você começou? sente em relação a isso? Então, é isso. Então, eu falo que eu tive um sentimento. Eu tenho 44 anos de convívio com meu marido, né? Porque eu tenho 38 de casado e 6 de namoro. Então, assim, mas que eu gostei dele, eu tinha 11 e ele tinha 14. Então, por que não validar um sentimento, né? Sim, não significa que vai ter que namorar, Exatamente. né? Exatamente. Mas validar validar o que a pessoa está sentindo. Para que ele passe também esse momento com mais tranquilidade, com mais leveza. Para ver se é isso mesmo que ele quer, né? Se ele pode esperar mais um pouco para ter um namoro. O que a gente percebe também é que a falta de tempo de qualidade que existe também a falta de observar o seu filho de uma maneira diferente. Então, quando a adolescência da gente, a mim, que faz pouco tempo, né, gente, adolescente, as coisas eram mais fáceis, no sentido que a gente não tinha tanta coisa para fazer. A gente tinha tempo para brincar, para conversar, para ir na rua. Hoje, a gente vê que as crianças e adolescentes, principalmente, não têm tempo. E é lógico, né? O crescimento mundial, a globalização, precisam estar conectados, estudando e tudo, mas que tempo que o pai vira para o filho e fala assim, qual esporte você quer fazer? O que nós vamos fazer esse final de semana? Você quer andar de bicicleta? Quantos pais a gente vê que os seus filhos pré-adolescentes ir, outras pessoas levam no esporte, outras pessoas assistem à competição, né? Então, igual a Cleide falou, está delegando para pessoas coisa que ele poderia fazer em 1 minuto, 1 hora, 40 minutos, um final de semana. Então, o filho, ele sente falta dessa conexão de estar com o pai. E, às vezes, por isso que ele tem essa distância, e depois o pai quer reaproximar. E aí já ficou tarde um pouquinho demais. Né? É difícil fazer essa reaproximação depois que já está ali um abismo quase entre um e o outro. Porque aí envolve... não só o filho querer, o pai querer, e estarem dispostos a enfrentar os desafios de reaproximar. Porque eu digo que hoje eu tenho enfrentado esse desafio com a minha mãe, em relação... Porque, muitas vezes, igual vocês falaram aí, lembrei disso, que não tinha muito esse diálogo, essa aproximação com a minha mãe na minha adolescência. Mas, hoje, eu tenho necessidade e sinto que sempre foi um desejo que eu tive de estar mais próxima, de ser mais amiga da minha mãe. Não que eu seria melhor, que ela seria minha melhor amiga, mas ter essa proximidade. E, hoje, tenho vivido esse desafio de tentar me reaproximar
e quebrar ali, às vezes, os esquemas, aqueles desafios de que eu não posso falar isso com minha mãe, mas por que eu não posso? O que me impede de ter esse diálogo, de ter essa aproximação ali com ela? E não é fácil, mas a gente vai vencendo ao longo do tempo. E a terapia vai nos ajudando. A terapia Ajuda bastante. É isso aí. Gente, uma outra coisa, quando a Ananise falou da questão do limite, eu lembro que, na minha época de adolescência, eu tinha uma amiga que ela podia ir em todas as festas. Ela podia chegar a hora que ela queria, ela podia sair com quem ela quisesse. E eu não. Meu pai sempre foi muito rígido, punitivo, eu não podia ir. Aí era, né, aquela novela para você sair de casa, quando ia de horário marcado e tudo mais. Aí um dia eu fui conversando com ela e falei assim, nossa, queria ser filho dos seus pais, porque você pode ir em todos os lugares, né? Eles não te proíbem. Ela falou assim, pois é, e eu queria ser filha dos seus, porque eu acho que os meus não se importam comigo. Eles não estão nem aí se eu fui ou se eu voltei. Então, eu acho que eles não me amam. E isso a gente era jovenzinha, né? Adolescente, 13, 14 anos. Então, você vê que, né, apesar de termos mudado muito, mas isso já existia antes também, né? Essa necessidade do limite, essa necessidade da cobrança. Outro dia também uma pessoa falou comigo isso, que o pai, né, falou com o filho assim, se você não parar de jogar tantas horas, eu vou dar tal punição. Se você não fizer isso, eu vou dar tal punição. Só que aí o filho fez o que não deveria e o pai não puniu. Aí ele chegou perto do pai e falou assim, você não vai me punir, não? Você falou que ia fazer isso e você não fez. Então, tipo assim, você não se importa se eu faço ou não, se eu cumpro ou não a regra. Entendeu? E, às vezes, que vem a aborrecência nesse caso, né, Cleide? Por quê? O adolescente está gritando por atenção, por socorro, para você olha, você coloca limite, regras e normas, e ele não está nem aí. Não. E ele acha que o comportamento daquele filho está totalmente disfuncional, mas ele quer só atenção. E aí delega para a escola, ele não fica atento aos sinais, e aí depois aquele filho começa o quê? Talvez tenha um comportamento disfuncional, né? Dentro da sociedade, dentro da escola, dentro de casa mesmo, sem respeito aos pais. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, porque das eras antigas, a gente tem que respeitar os pais da gente com regras e normas. E para a sociedade também, né? Qualquer lugar que você vai, né? Você tem regras de horários, de como se vestir, de como comportar. Então, a gente precisa trazer isso para as culturas de hoje, para a gente colocar que esses adolescentes tenham, tipo assim, uns ambientes saudáveis, mas tenham uma conexão saudável com os pais também, que é muito importante. Essa questão da regra é muito importante até para a vida adulta depois, para seguir ali as regras da sociedade em si. Justamente na família, ali é o primeiro grupo que a gente tem acesso, que faz essa comunicação, que é criada as regras e que a gente vai se espelhar e conseguir depois, na vida adulta, viver em sociedade e entender as regras. Verdade, né? Inclusive, é um dos esquemas, né, Ana, da limites prejudicados. É um tipo de esquema. Pessoas que não tiveram, né, esses limites, que tiveram eles prejudicados, elas podem ter dificuldade e ter aí um esquema de arrogo, né, de tudo que eu posso. Posso fazer tudo, não tem problema. Exato. É muito importante mesmo essa colocação da Naisla. Outra coisa também que eu penso que é importante, aqui nós temos 3 neuropsicólogos, né? 2 neuropsicólogas já graduadas, uma graduando e uma fã, né? Aspirante. Quase chegando. Aspirante da neuropsicologia. Então, falar do cérebro, né? Como que está esse cérebro na infância e na adolescência? É um cérebro que ainda não está totalmente formado. Exatamente. E a parte que a gente chama de funções executivas, né, o córtex pré-frontal, é o último a terminar de formar.
Enquanto as emoções do adolescente já estão a todo vapor lá no sistema límbico, né? E os hormônios estão bombando, a parte de julgamento, de tomada de decisão, não está completamente formada. É interessante, tem uma neuropsicóloga, a doutora Rosana, neurocientista, né? Doutora Rosana Alves, ela fala sobre isso. Ela fala assim, o seu cérebro é a parte mais importante que você tem. Ele é responsável para te colocar no lugar certo, mas quem é responsável para conduzir ele é você. Então, você tem que fazer, de todas as suas decisões, fazer uma análise elaborada, né, mais consciente, porque virá consequências. Quando a gente pega essa fala da doutora Rosana e se aplica ao adolescente, a gente vê que ele não tem maturidade para tomar essas decisões, né? Por isso que é a importância dos pais a conduzir. E aí eu volto naquilo, conduzir com autoridade, sem autoritarismo. Porque ele orientando, né? Orientando. O suporte, ele está num processo de maturação, né? O cérebro está amadurecendo. Isso é estrutural, né? Estrutural, não tem como. Ela diz assim ainda, ela fala assim, as decisões que nós tomamos, se não forem bem elaboradas, o nosso cérebro ele pode ter modificações na estrutura e até nos genes. Se você... por que os adolescentes ficam aí... A maioria que vem para a gente é a ansiedade, não é? Ansiedade, porque fica ali um turbilhão de pensamentos na cabeça dele, ele não dá conta de processar aquilo e não dá conta de organizar no sentido de que decisão eu devo tomar, o que eu devo fazer. Então, fica ali aquele monte de interrogação. Por isso a importância dos pais estarem orientando, instruindo. Ontem mesmo nós falamos sobre isso lá em casa. Nós estávamos conversando, meu filho mais velho, falando para mim assim, que ele quis muito, ele me testou de todas as formas, e nós falando ontem, eu, minha nora e ele, todas as formas, ele me testou. Na época dele, usava-se muito brinco, foi logo quando usou, nada que eu tenha contra o brinco, nada que eu tenha contra a tatuagem. Só que eu queria que ele tivesse maturidade, eu queria que chegasse um período que ele tomasse a decisão consciente, né? Então, eu fui conduzindo ele nisso. E hoje ele está com 37, e ele falando, eu falei assim, hoje você tem toda a liberdade de fazer tudo aquilo que você me testou. E ele não fez nada daquilo. Ele falou assim, não, eu estou fora, hoje eu não quero. Eu falei assim, mas hoje você pode, a partir dos 22, né, que a gente considera aí, que o córtex pré-frontal já está mais na maturidade, né? Então, está pronto, é a hora que ele pode tomar as decisões. Então, ele poderia tomar as decisões, né? Ele já trabalhava, já tinha seus negócios, então podia tomar essa decisão, mas não quis. Por quê? Porque passou. A fase passou. Uhum. Eu tenho um exemplo. Talvez se ele tivesse feito tudo isso, hoje ele teria arrependido. Né? É aí que entra as questões que o adolescente, às vezes, faz, né? Uma gravidez que não foi planejada, né? Na fase da adolescência, ele não tem maturidade para entender aquilo que ele está fazendo. Exato. Né? Ou entrar mesmo nesses grupos que ela... Násila. O nome difícil desse também. Ela falou sobre esses grupos, é aí que os pais entram para orientar mesmo, porque senão acaba entrando mesmo sem maturidade das consequências. Sem entender. Né? Porque ele vai se conectar com aquele grupo que ele acha que vai acolher ele de uma forma mais amorosa, mais afetuosa. E, na verdade, não é isso que acontece. Ele vai se conectar com um grupo que é mais forte e ele vai ser... Como é que fala? Aceito pelo aquele grupo. Verdade, quando você fala de brinco, eu lembro do João Vitor, né? Porque ele também queria colocar o brinco com 8 anos de idade, porque o coleguinha ganhou de presente de aniversário. E aí tem aquilo, né, gente? Coleguinha e tal. Eu falei, olha, o coleguinha, você. E aí fomos empurrando e tal. Quando ele teve 19 anos, ele colocou o brinco. Falou, mãe, eu vou colocar brinco. Eu falei, tá, você tem dinheiro para colocar?
Tem, do lanche da faculdade eu vou economizar. Tudo bem. Ok. Aí ele chegou lá em casa, eu quase morri, né, gente? Um brinco na orelha, um menino daquele tamanho. Beleza. Aí, daí a pouco, volto, me dei 2 meses com 2 brincos na mesma orelha. Eu falei, agora, como que eu vou fazer? Né? Sem Mas julgamento, aí, igual a Analícia falou, né? Cada um vê o seu contexto e tudo. Eu já era de maior. Passou nem 6 meses, chega o menino e conversa e tal, e a gente nem observa os filhos da gente às vezes, né? Ele falou, mas você não notou nada diferente, não? Eu falei, o quê? O cabelo, a roupa e tal? Não, parei de usar brinco. Eu falei, por quê? Porque eu não vi mais graça. Aí. Então, tudo, gente, é o quê? O diálogo, a informação, não é deixar fazer tudo o que quer no momento e na hora, porque ele não tem essa capacidade cognitiva de ter aquele poder de decisão na hora. E aí você vai Ele vai ajudando. muito influenciado, né? Exatamente, você vai ajudando. Ele não perdeu a amizade com esse colega dele, que são amigos até hoje, mas não usou o brinco na época que um amigo usou, né? Independente disso. Então, você consegue, sim, ter esse diálogo com o seu filho, fazendo com que ele compreenda e entenda que o momento não é agora, que pode esperar mais um pouco, né? De acordo com os seus valores, suas regras. E é importante que ele vá aceitando, porque na maturidade que foi lá, né? Que nem tinha formado totalmente o cérebro, ele chegou e falou, não, eu vi que não quero mais usar brinco. Então, a gente permite até um certo momento, né? Sim. É verdade. E outra coisa interessante, assim, né? Vocês falaram da faixa etária e tal. Hoje a gente tem uma adolescência considerada estendida, né? Até os 23, 24 anos. E aí, 3 marcos que eu penso que é importante a gente levantar aqui, que finalizam, né? Que concretiza ali o encerramento da adolescência. Além da questão do cérebro, que nós falamos, né, nos 22 anos, que subentende, né? Gente, isso também é tudo assim, né? Não é exatinho. Completou 22 anos, o cérebro está formado. Depende de cada pessoa, né? Mas é uma base que a gente tem, né, em pesquisas científicas, né, da neurociência, que nos diz isso. Mas, enfim, além dessa questão, né, do cérebro, dessa maturação própria, estrutural do cérebro, tem 3 marcos principais que nos diz assim que essa pessoa realmente é um jovem adulto, não é mais adolescente. Um dos marcos é a independência financeira. Exatamente. Né? E como Marta falou aqui do brinco, eu lembrei, né? Que ela perguntou para ele assim, mas você tem dinheiro para colocar? Né? Então, ele falou, vou economizar aqui da mesada e vou colocar. Do lanche da faculdade. Mas, então, quando a pessoa ela já é independente financeiramente, é um dos marcos que me diz assim, ela está entrando na vida adulta, ela não depende mais dos pais para custear. E aí vem essa questão que a Analisa também trouxe de uma gravidez precoce. Então, por que muitas vezes uma gravidez precoce vai ser prejudicial? Você tem condições financeiras de sustentar um filho? Não, se não tem essa independência financeira, você ainda não está preparado para esse mundo que é de adulto, né? O outro marco que a gente percebe é o marco da questão mesmo afetiva, emocional, quando eu me torno uma pessoa, né, que já sou capaz de gerenciar as minhas emoções, de administrar o que eu sinto, de ter uma independência emocional, né? E a gente vê aí que muita gente também entra num relacionamento, entra num grupo, entra numa questão de dependência química, porque o emocional está desequilibrado, porque ainda não encontrou, né? Igual você falou assim, que o seu filho queria fazer, né, e tudo isso antes. Quando ele chegou na fase adulta, ele já não quer mais, porque talvez ele queria para ser aceito por uma questão de carência, né? Então o emocional dele também não estava estruturado, né? Não estava maduro, não era independente. Exatamente. E quando está formado também, Cleide, o que interfere muito é o poder de decisão. Né? Ele aprende a decidir o que ele realmente quer para a vida dele. É o terceiro ponto que eu ia falar, a questão dos valores. Quando você desenvolve a capacidade de ter os seus próprios valores e bancá-los. Você não fica mais naquela espreita entre o que você quer e o que seu pai quer.
você consegue definir suas crenças, seus valores, tomar suas decisões, se você vai seguir determinada religião, se não vai, se você, né, vai concordar com determinado ponto de vista ou não. Então, são esses 3 marcos: independência financeira, independência afetiva e independência nos valores e tomadas de decisão. Né? E, para isso, o cérebro precisa estar maduro, não tem Exatamente. jeito. E demora um tempinho, né, gente? Demora. Não é de um dia por outro que ele vai ter essa transformação toda e esse conhecimento, não. Então, é por isso que tem que ficar sempre atento, né? É o afeto, é o amor, o tempo de qualidade, o diálogo. E a gente está falando isso aqui, mas eu queria que a gente pontuasse algumas coisas assim, marcantes para os pais ficarem mais atentos quanto a isso. Quando que mudou esse comportamento? Como que eu posso fazer para estar ajudando esse filho? Fala um pouquinho para a gente, Naisla. Como que a gente auxilia os pais a lidar com isso? Eu acho que é importante os pais estarem justamente atentos às mudanças, igual verificar se essa mudança é da adolescência natural, é um processo natural, ou se está passando ali do ponto, está sendo muito intenso, está tendo uma duração maior do que o esperado, ou está, em vários contextos, está atrapalhando a vida desse adolescente na escola, na sociedade em si. O que esse comportamento dele está me dizendo? Se ele está se isolando de todo mundo, ou ele está se isolando de mim, que é normal os adolescentes se isolarem ali, às vezes, dos pais, quererem um afastamento, até mesmo para descobrir a sua identidade e trazer, entender os valores, o que eles querem para a vida deles. Mas é importante prestar atenção nesse isolamento do adolescente. Ele está ficando mais ali, ele sempre foi assim, de uma pessoa mais introspectiva ou não? Ele agora está ficando mais quieto, por quê? O que está causando? Ele teve algum trauma? Às vezes está sofrendo bullying na escola? Está tendo algum fator externo mesmo que está influenciando no comportamento dele e que pode estar fazendo com que ele fique mais isolado, mais triste, mais introspectivo e não queira falar, não queira se expressar ali, não só com os pais, mas também com as outras pessoas. Porque, às vezes, um adolescente que tinha vários amigos, da noite para o dia, para de ter amigos. Ou saía sempre, não quer mais sair, está mais desanimado, gostava muito de jogar videogame, você não vê ele mais nem jogando videogame, está perdendo os pequenos prazeres ali que ele já tinha. Então, é importante ficar atento a esses sinais de ele não está sentindo mais prazer em alguma coisa, ele não está mais tendo essas amizades que eram importantes para ele. O que esses sinais é importante para acompanhar no quesito da depressão, que é algo que a gente dá ali um sinal de alerta mesmo, que o adolescente talvez está entrando ali, talvez, com uma depressão, talvez uma tristeza mais profunda, teve uma perda importante, igual quando, na minha adolescência, eu tive uma perda muito importante na minha vida, e minha mãe percebeu isso e me levou à terapia. E o quanto foi importante isso para que não trouxesse ali uma depressão patológica, de fato, para que acontecesse algo pior. Então, é importante estar atenta aos sinais para que para que os pais possam servir mesmo de apoio e de referência para os filhos entenderem o que é importante eles avaliarem. A gente percebe também o nível de ansiedade que cresce entre os adolescentes também, né? Porque vem desde a segunda infância, assim, tem que ter horário para tudo. Uhum. E aí ele vai desenvolvendo a pré-adolescência, adolescência, ele não tem tempo de respirar. Então, a gente precisa tomar cuidado também com essa ansiedade gritante que está nesse adolescente, né? Então, todos nós precisamos ter uma rotina. Ela não precisa ser tão rígida, ela tem
pode ser um pouco flexível, mas nessa faixa etária, principalmente, eles precisam estar conectados com outras pessoas. Então, eles têm que ter um momento de lazer, de prazer, atividade física, justamente para não ter outros tipos de conflitos internos e até externos mesmo com outras pessoas, né? Então, o que a análise pontuou é muito importante, porque você conhece o seu filho. Você sabe quando ele está com dor de barriga, você sabe quando ele está com febre. Mãe pressente, né? Às vezes. Até pressentimento. Mas quando ele está com algo que talvez você não conhece, ou que você não quer observar, ou que você não abriu um pouquinho o olhar, você não conhece o seu filho. Então, nesses sintomas que a gente acha que está um pouquinho assim, que a gente precisa realmente conhecer. Ele não está juntando mais com a gente, ele não está saindo mais de casa, ela está muito no quarto, ela não usa mais aquelas roupas. Então, é nesse momento que a gente precisa chegar perto ali, né, sem fazer aquele questionário de 30 questões, mas como é que está? Posso te ajudar? Precisa de alguma coisa? Né, leva para algum lugar, sai a mãe também. É muito bom a mãe ter essa relação com esse adolescente, vai comprar uma roupa, posso com você? Você quer que eu vou para ajudar? Para estar conectada, né? E o pai também com esse filho, é muito importante. O sistema, tipo assim, o sistema não, o núcleo familiar, o ambiente familiar, ele faz o cidadão saudável. Então, a gente tem que fortalecer muito o quê? A família. E a família, gente, não é só pai e mãe, né? É o pai com os filhos, a mãe com os filhos, é os casados, é os cuidadores, os avós, aquelas pessoas que estão ali cuidando desse adolescente, convivendo com esse adolescente. Verdade. Uma coisa assim muito importante, né, que vocês trouxeram é justamente perceber essa linha que é muito tênue, né, entre o que é saudável, o que é natural da adolescência e o que já passa a ser patológico. E talvez, né, algum pai, alguma mãe, algum cuidador pode estar pensando, mas isso é muito difícil, né? Não dá para saber. Como a Marta falou, é preciso conhecer o filho. Mas quando você tem dificuldade, pai, mãe, cuidador, você também pode procurar uma orientação parental. Você pode procurar um profissional, como, né, um psicólogo, uma psicóloga, um neuropsicólogo, que vai te orientar antes de você trazer o filho. Exatamente. Para você poder, talvez uma boa sessão feita aí com um psicólogo nessa área, ele já vai te dar uma orientação e talvez nem precisa do seu filho vir para a terapia, né? Você entender o que está acontecendo e saber se posicionar dentro daquele contexto. Lembrando que tudo que nós falamos aqui é o que acontece com a maioria das pessoas, mas cada pessoa é única, né? Cada adolescente é diferente e que talvez vai demandar necessidades, cuidados diferentes de um para o outro, né? Então, por isso que às vezes você procurar um profissional para te orientar vai fazer todo sentido para você encontrar aí essa portinha, essa luz de saída. Sim. No que você está vivendo com seu filho. É isso mesmo. Concordamos com a Cleide, gente, é isso mesmo. E eu faço orientação para os pais também, no sentido sobre isso que a Cleide falou. Talvez o próprio filho ou filha nem venha ao consultório, mas só de ele vir ali tirar algumas dúvidas com você, tipo assim, da sexualidade, você encaminhar para um profissional dessa área responsável, já, você está direcionando ele como que ele deve comportar com esse filho ou essa filha. E ele já sai dali mais o quê? Com a luz mais clara, né, Cleide? Sim. E aí, se possível, se precisar, faça terapia com o filho, né? A gente precisa também, quero fortalecer aqui, essa quebra de tabu, né, gente, que ainda existe, que o meu filho homem, principalmente, não precisa de psicólogo. Então, todos nós, seres humanos, a gente tem emoções, sim, boas e ruins. A gente sabe enfrentar situações, às vezes não, né? Mas a gente precisa entender que, em algum momento da vida, que se precisou, quanto antes eu levar, mais rápido ele vai melhorar. Ou ela, né? Verdade. Meninas, estamos chegando ao final, né? Aqui a hora passa rapidinho. E eu quero ver com o pessoal aí de casa, quem já deixou o seu like. Quem deixar o like aí para nós vai ter as emoções mais saudáveis. Exatamente. Então, deixa o seu like para você ficar saudável aí. Deixa o seu comentário. Manda também a sua pergunta que a gente vai respondendo para vocês aí no decorrer, tá?
Queria agradecer, né, a Naisla, agradecer a Ana Nísia, a Marta, né, por esse bate-papo incrível. Acho que para todos nós foi enriquecedor e acredito que o pessoal de casa também deve ter gostado, né? E tanto é que eles vão deixar o like lá. Tem que deixar pelo menos, no mínimo, 5 para cada uma, né? Para a gente ficar satisfeito, né? Mas é um prazer novamente estar com você aqui, Cleide, com a Naisla, com a Ana Nísia. É sempre bom a gente estar levando para as pessoas, né? O que talvez pareça mais claro, mas quando elas ouçam de alguém que é profissional, vai acalmar o coração, vai dar um direcionamento, eu posso fazer isso, como que eu posso me comportar. Então, eu acho que a gente trazendo essa informação vai fortalecer para que os nossos adolescentes fiquem mais saudáveis. Que é isso que a gente quer. A gente acredita adolescente, mas a gente não quer que eles venham aqui sofridos, né? A gente quer que eles tenham uma vida, melhor fase da vida deles, que é essa agora. Com certeza. E esse assunto, né, da adolescência tem muita coisa para falar. É claro que a gente não consegue abranger. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa específica, deixa nos comentários. Talvez a gente até traga outro podcast, venha falar mais sobre algum assunto específico. Mas gostaria de agradecer aqui pela oportunidade de a gente falar. É sempre muito gratificante estar podendo levar mais informação e estar aqui com colegas tão especiais, tão dedicadas à profissão e que me inspiram de alguma forma. Muito obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer, né, pelo convite, mais uma vez, Cleide. Olha, foi muito prazeroso estar aqui com essas meninas lindas. Eu costumo dizer, onde tem uma linda, todo mundo fica lindo, Com né? certeza, nós somos lindas. Então, assim, estou muito satisfeita, muito agradecida, coração, né, cheio de gratidão por esse momento e que outros momentos venham a acontecer assim, né, e que nós possamos trazer outros assuntos e compartilharmos assim para que as outras pessoas possam ter acesso, né, aos conhecimentos, não que nós somos donas dos saberes, mas daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente aprendeu e poder passar para a sociedade, né, um pouquinho disso, desse conhecimento, de como lidar, né, com seres humanos. Né? Obrigada, Cleide. Eu agradeço mais uma vez, né? Lembrando aí que todas falaram que ama ser psicóloga, né? Então nós amamos os seres humanos, exatamente, o comportamento humano, né? E é por aí. Então, muito obrigado você que esteve conosco até aqui. Compartilha, né? Deixa o seu like, o seu comentário e até o nosso próximo podcast.